Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre alguns frameworks, tecnologias de JavaScript para que a gente possa aí olhar para as propostas de estudo de caso aí que a gente colocou no grupo do Telegram e decidir, qual que é o modelo de negócio indicado para cada uma das propostas, quais as tecnologias que a gente vai utilizar e por quê, como que a gente escolhe uma tecnologia e o porquê do estudo de caso. O estudo de caso é importante para a gente ver como que a gente analisa e resolve um problema da vida real, escolhendo aí as melhores tecnologias para aquele determinado problema. Então, aqui tem o resumo do que a gente já viu até agora. E nós vamos ver hoje sobre alguns frameworks client-side e server-side, também tecnologias, e vamos discutir aí quais seriam aplicáveis aí para cada um dos estudos de casos propostos, para que então aí até amanhã todo mundo possa votar no estudo de caso que gostaria de fazer. E aí nós vamos começar aí a análise do projeto, o estudo dos frameworks que a gente vai empregar, da infraestrutura e da tecnologia. Antes, é interessante a gente decidir explicar um conceito sobre web apps, No nosso estudo de caso, nós vamos construir, vamos fechar um escopo, nós vamos construir um MVP que será um web app, e deve funcionar no navegador, tanto do desktop quanto do celular. É uma aplicação web que nós vamos desenvolver. Hoje em dia, as aplicações web, elas se dividem em dois grupos: o SPA e o SSR. São duas siglas aí que vocês vão ouvir falar muito. Essa aplicação é SPA, essa aplicação é SSR. Qual a diferença entre as duas e por que uma ou por que outra? Single Page Application, SPA, a sigla significa que a aplicação vai rodar toda numa única página. E a navegação interna dessa aplicação vai ser totalmente controlada pelo client-side. O que isso significa? O nosso client, o nosso navegador, vai fazer uma requisição para o nosso servidor web. Nosso servidor web vai retornar o conteúdo HTML, CSS, JavaScript para esse navegador e não vai mais retornar nenhum documento. Ele vai trazer sua aplicação inteira numa única requisição. E aí, conforme o usuário está navegando nesta aplicação, ele vai fazer diversas chamadas AJAX aqui, chamadas REST, vai fazer conexões WebSocket, qualquer tipo de conexão remota onde ele vai receber apenas dados, Então a aplicação inteira, todo o layout, toda a estrutura, navegação, regras de apresentação, já está tudo aqui no cliente, já está cacheado, já está funcionando, e aí conforme o usuário vai interagindo com aquele aplicativo, ele só vai estar fazendo chamadas AJAX para as RESTful APIs e próprias, terceiras e etc. E vai ficar recebendo payloads aí em JSON, formatando esses dados que ele recebe e apresentando na tela. Então, esse é o escopo de uma Single Page Application. Uma chamada retorna um documento, monta toda a aplicação no cliente e depois só trafega dados. Esse é um formato muito interessante para a sua aplicação. Ele dá uma navegabilidade muito boa, visto que já está tudo no client, tudo cacheado, então
a navegação é muito mais rápida, as transições, efeitos e tudo mais que podem ser feitos na aplicação ficam muito mais fluidos, muito mais rápidos. Os loadings que contém na aplicação são loadings localizados, porque a aplicação vai requisitar apenas dados, não vai mais requisitar documentos, CSS, formatar tudo só depois que chegar e etc. Então, existem alguns casos onde o SPA é muito bem-vindo. E aí, em contrapartida, nós temos o SSR, que é o Server Side Rendering. E o que isso significa? Significa que cada página da nossa aplicação, cada tela, ela vai ser requisitada para o nosso servidor web. Nosso servidor web vai processar diversas regras e vai devolver o documento HTML, CSS e JavaScript. Né? E a cada iteração, isto vai acontecendo. Né? Cada página que você navega na aplicação, você chama o servidor te devolve uma página. E depois que essa página foi devolvida, também podem acontecer outras chamadas AJAX aqui em paralelo. Mas, né, o grande goal desse formato é que sempre uma requisição vá para o servidor e volte em HTML. Vai para o servidor, volta em HTML a cada navegação do usuário, a cada troca de telas, a cada troca de página. Por que o SSR é importante? No princípio, né, esse era o conceito usado aí na internet e apenas ele, né, toda aplicação dinâmica funcionava aí com SSR, né, com os servidores aí montando o conteúdo dinâmico, né, fazendo chamadas para o banco de dados, populando um conteúdo dinâmico e devolvendo um HTML puro para o navegador. Isso acontecia com o ASP, depois com ASP.NET, com Java, com PHP e etc. Né? As principais linguagens web aí de alguns anos atrás. E os motores de busca da internet passaram a também fazer essas requisições. Então, vamos supor que você tenha uma página no Google, uma página publicada, e o Google vai começar a mapear a sua página para aparecer no buscador. O Google não vai abrir um navegador e ficar navegando na sua página. Tem um robô lá no servidor deles, né, com a tecnologia Spark, que vai ficar fazendo chamadas para o seu servidor, recebendo HTML, processando e indexando sua página. Isso diversos outros motores além do Google aí usam técnicas semelhantes. O que isso quer dizer? Existem técnicas do lado do servidor para facilitar a vida desses robôs, desses motores de busca, como arquivos como robot.txt, sitemap e etc., que são várias técnicas para você, quando o robô de um buscador acessar seu servidor, você dá algumas diretrizes para esse robô de como ele deve mapear seu site no buscador e o que ele não deve expor na busca e o que ele deve expor, enfim. Então, esse formato ele é excelente para quando você precisa ter seus dados internos da navegação expostos no buscador, cacheados, para facilitar. Por exemplo, no comércio eletrônico, quando você digita o nome de um produto no Google, você quer que o seu site de comércio eletrônico exiba um resultado lá dizendo que você tem aquele produto. Só que a tela de produto, ela não é a tela principal do seu e-commerce. Ela é uma tela dentro da navegação da sua loja. Porém, você quer que aquela tela interna esteja exposta para o buscador, né, num formato leve, rápido, para quando o usuário achar seu produto, ele encontrar sua loja e continuar navegando ali. Né? Então, qualquer formato de web app que nós formos fazer que a gente necessita de um SEO, né, o Search Engine Optimization,
nós precisamos utilizar a tecnologia SSR, processar nossas páginas do lado do servidor e devolver o conteúdo estático formatado para o cliente. Já quando essas ferramentas de busca não são o principal requisito da nossa aplicação, o que importa para a gente, por exemplo, é que os buscadores, como o Google, encontrem apenas o nosso hot site, nossa página promocional, porque toda a nossa aplicação é um conjunto de informações apenas internas, né, funciona de uma forma única. Então, o SPA é o mais indicado, porque ele vai tornar a experiência de navegação muito mais rápida e muito mais fluida, né? Além de você conseguir controlar melhor os caches da sua aplicação, também o versionamento dessa aplicação e tudo mais. Então, para cada projeto, né, para cada web app aí, nós vamos analisar o modelo de negócios desse web app para decidir, fazemos um SPA, fazemos um SSR? Então, exemplos de SPA, né, um back-office onde não diz respeito ao público geral, né, seus usuários apenas vão navegar no seu back-office para gerenciar alguma coisa, gerenciar algum projeto, um, um projeto de logística, por exemplo, projeto, enfim, um jogo, né? Você não quer que uma fase do jogo seja exposta no buscador. O que interessa para você é que o seu jogo seja exposto no buscador para que as pessoas entrem e comecem a jogar. Já aqui no SSR, né, comparador de preço, de produtos, né, comparador de preço de produtos, comércio eletrônico, vitrines em geral. Você vai querer que esse conteúdo seja exposto internamente nos buscadores para facilitar a vida do seu marketing aí e as suas páginas internas sejam encontradas na internet, sem que o usuário precisa seguir um fluxo obrigatório de passar pela homepage e chegar até um determinado produto. Então essa é a diferença básica entre esses dois formatos de arquitetura aqui, Single Page Application e SSL, que nós vamos ver qual dos dois nós vamos utilizar aí no nosso estudo de caso, dependendo do tema que a gente escolher. Em função disso, né, a gente tem duas definições básicas aqui para o nosso curso, né, dois pré-requisitos básicos aqui para o nosso curso que para a gente desenvolver essa web application. Nós vamos desenvolver utilizando a linguagem Java como pré-requisito, para JavaScript como pré-requisito, que é o que nós estamos aprendendo aqui. E vamos usar como server-side o Firebase, que também é o server-side que nós aprendemos aqui até o momento. Então, esses são os nossos dois pré-requisitos, né? E daí, em cima desses nossos pré-requisitos para o nosso projeto, existem aí diversos frameworks, tecnologias e padrões de arquitetura e também modelos padrão em cima de framework, tecnologia em cima de framework, client-side, server-side. JavaScript acho que é uma das linguagens que mais tem frameworks, tecnologias e padrões aí espalhados nos últimos anos. Trouxe aqui uma foto aqui com diversos deles aqui, Polymer, React, Vue e por aí vai. Isso para client-side, para server-side a gente tem Node, tem Ember, tem uma infinidade também aí de frameworks e tecnologias. Como a gente sabe o que vai escolher? Né? Cada framework, ele se propõe a resolver um conjunto de problemas, como sendo aí a razão dele existir, né? Alguns focam em resolver problemas ágeis, né, de desenvolvimento, prometem uma sintaxe leve e fácil de configurar. Outros prometem resolver
facilidade para implantação na cloud, e serverless serviços, outros fornecem facilidade para você criar aplicações distribuídas, ou criar micro front-ends ou micro back-ends orientado a microserviço, enfim. Cada um deles aqui, uns fazem DOM virtual, outros manipulam o próprio DOM, né, no HTML para poder fazer a parte animada, a parte dinâmica do client-side. Enfim, cada um deles vai se propor aqui e vai expor algumas técnicas e tecnologias para que o seu trabalho fique mais fácil. Então, qual deles a gente vai escolher? Não existe melhor ou pior, né? Existem particularidades entre cada um que vão torná-los melhor ou pior de acordo com o nosso projeto, né? Então, nosso projeto vai se encaixar melhor com um do que com o outro. E aí nós vamos ver também o porquê que a gente escolheria alguns, né, em função de outros, baseado no nosso projeto. Como nós já temos dois pré-requisitos, nós sabemos que vamos escolher o framework dentro da linguagem JavaScript e vamos escolher o framework que melhor converse e mais fácil seja da gente escalar com o nosso server-side Firebase. Então, Firebase e Google Cloud. Então, a gente já tem aí, a gente já corta uma série de frameworks com esse pré-requisito. E aí, dentre os que sobram, né, a gente vai fazer alguns comparativos que são importantes em relação à empresa, em relação ao mercado, em relação às comunidades, né? Eu trouxe aqui um gráfico, já está um pouco velho, aqui, ó, de 2019, isso aqui já mudou bastante, mas só para a gente entender um outro critério de análise que nós fazemos na hora de decidir qual framework ou tecnologia nós queremos usar e qual a distância que nós pretendemos chegar com o nosso projeto. O nosso projeto é um projeto pontual, nosso projeto é um projeto que vai evoluir devagar com o tempo, nós pretendemos chegar num tempo longo com esse projeto, enfim, diversas escolhas aí. E em relação à empresa, normalmente o que nós podemos avaliar? Custo de infraestrutura. A infraestrutura é própria, a infraestrutura é terceirizada, é cloud, é um servidor colocado, né? É uma máquina virtual colocada, é serviço cloud. O que nós temos aí de infraestrutura disponível para utilizar? Segundo, curva de aprendizado da sua equipe. Alguém da sua equipe já conhece aquela tecnologia? Ninguém conhece? Qual a facilidade da gente aprender aquela tecnologia dentro da nossa equipe? Quanto tempo a equipe vai estar pronta para estar operando aquela tecnologia? É necessário contratar mais pessoas para isso? Enfim. E a popularidade é um dos fatores muito importantes. Por quê? Se você vai passar por uma curva de aprendizado em uma determinada tecnologia ou framework, é interessante que você observe para a comunidade de desenvolvedores quem está utilizando aquilo, quantas pessoas estão utilizando, quais são as empresas que estão colocando projetos em produção com aquela determinada tecnologia. E isso vai facilitar bastante você participar de fóruns de discussão, dúvidas na internet, material de estudo e etc. Quanto maior a popularidade daquela tecnologia ou framework, maior o conteúdo que você vai encontrar aí de estudo para preparar o seu time. Em 2019, a gente tinha aqui o framework React do Facebook como sendo aí o principal framework client-side JavaScript aí do mercado naquele momento. Seguido pelo Vue.js, que é um outro framework com uma proposta um pouco diferente do React. O React é um framework que depende de um server-side muito vivo, ele trafega muito mais informações client-server, ele trabalha com DOM virtual, ele tem uma série de características aqui que é um pouco diferente do Vue. O Vue é um framework muito mais
otimizado para o SPA, né? Ele também trabalha com alguns DOMs virtuais, mas ele é bem mais separado, bem mais desagarrado do server-side que o React. Né? O React tem uma proposta um pouco diferente do Vue. E aí, os dois aí se tornaram os principais frameworks web app. Teve um momento que o Angular ele foi o principal framework, né? E ele foi ultrapassado pelo React, pelo Vue, né? E esses gráficos vão mudando o tempo todo conforme os frameworks vão se atualizando, vão fazendo propostas novas, a comunidade vai mudando, né? A popularidade deles também muda bastante e alguns acabam até morrendo em funções de propostas semelhantes, né? A proposta do Angular é muito semelhante à proposta do Vue e do React, que resolveram muito melhor que o Angular, e o Angular foi morrendo aí ao longo do tempo. E hoje esse número aqui deve estar muito pior em 2022 em relação ao Angular. E quando eu falei da longevidade de um projeto, isso é importante porque imagina que quem começou com o Angular 1, que está aqui embaixo, ó, a desenvolver o seu projeto, ou com Backbone, ou com Polymer, né? E fez um projeto de longo prazo, dificilmente essa pessoa vai refatorar o projeto inteiro de uma hora para outra e vai continuar usando a tecnologia até que seja possível trocar de tecnologia dentro daquele projeto. E aí algumas tecnologias vão persistindo aí, os chamados projetos legados, são os projetos aí que arrepiam todo desenvolvedor, porque desenvolvedor gosta de trabalhar com tecnologia moderna, gosta de estudar, gosta de fazer coisa nova, né? E aí você vai trabalhar com um sistema legado, tecnologia velha, projeto desestruturado, começa a ficar chato aí o desenvolvimento, mas ele precisa ser mantido até um determinado tempo. Então aqui nós estamos falando de alguns modelos de SPA, React, Vue, Angular, Polymer, tá? E nós também temos alguns aqui de SSR. Como o SSR, o objetivo dele é ser otimizado para o SEO, né? Porque em termos de navegação e custo de infraestrutura, o SSR é pior que o SPA. Mas em termos de necessidade de negócios, o SSR precisa muitas vezes ser executado no seu projeto. Então, para isso, dois frameworks aqui, React e Vue, geraram alguns frameworks baseados neles para resolver o problema de SPA e transformar essas aplicações aqui em SSR, que é o caso do Nuxt e do Next. O Next é o SSR para um projeto equivalente do React e o Nuxt é um projeto SSR para um SPA Vue aqui JS. Só que tanto o Nuxt quanto o Next são projetos que são muito trabalhosos de você escalar, colocar infraestrutura, distribuir numa cloud, utilizar recursos serverless, enfim. Tanto um quanto o outro são bastante complexos de executar quando você precisa trabalhar com SSR. E aí nós vamos ver que existem soluções pontuais mais atuais que podem favorecer esse trabalho de SSR. Mas o SSR, como ele é muito específico para o seu modelo de negócio, vê que mesmo existindo esses frameworks, o uso do framework SPA acaba sendo muito maior, né, pelas vantagens que uma SPA tem, né, para um negócio. E aqui a gente tem aqui citado algumas frameworks e tecnologia server-side, como o Ember, o Ember e o Node, né? Node e Ember são server-side, né? E por aí vai.
Então, em relação a projetos SSR, existe um novo framework que, inclusive, ele já está mudando para se tornar Svelte Kit, que é o Sapper. Sapper ele é um framework baseado em outro framework Svelte, feito em cima do outro framework Svelte, que tem uma proposta de transformar aí grandes aplicações em pequenos pedaços para que isso favoreça a interpretação do JavaScript no próprio elemento DOM, sem a criação de elementos DOM virtuais, porque ele é pré-compilado antes de executar, né? E o Sapper foi feito para transformar esses footprints, né, em aplicações SSR bem mais rápidas e bem mais práticas de manter, né? Então ele é uma boa aposta aí, ele ainda nem chega a figurar nas estatísticas, mas em relação à arquitetura desse projeto, que inclusive já está mudando para Svelte Kit, né? Esse Sapper deve morrer, mas baseado nele o Svelte Kit vai prosperar aí, e ele deve ser uma boa aposta aí para SSR aí nos próximos anos, né? Então, ele promete aqui que ele é feito em cima do Svelte, né? Ele tem o melhor aí dos dois mundos, ele é uma boa solução para Search Engine Optimization, né? E também ele passa a sensação de que, apesar desse conteúdo estar sendo renderizado no servidor, ele tem aí uma usabilidade semelhante ao SPA, né? Ele passa a sensação para o usuário que ele está navegando num SPA, numa coisa mais fluida, mesmo que ele esteja sendo remoto. E uma outra coisa que esse framework que promete aqui é que a build dele é bem rápida e que ele roda aí com a divisão de código, a distribuição de código no servidor, dá suporte offline e uma série de outras pré-requisitos aí de propostas de problemas que ele pretende resolver, né? Então, esse framework aqui é uma boa aposta aí para o framework SSR. Paralelo a frameworks SSR, existem técnicas SSR também, onde você constrói, né, pequenos pedaços de projeto, distribui no servidor, faz uma arquitetura orientada a microserviços no front-end, monta seu front-end como se fosse um Lego. Enfim, existem diversas técnicas e frameworks aí, como a gente sabe também, o Nuxt e o Next são propostas similares, mas não deram tão certo num ambiente cloud, que esse é um outro problema aqui que o Sapper e o Svelte vem resolvendo, que é como você usar um bom SSE em um ambiente cloud serverless, né? Quando o Next e o Nuxt foram lançados aí, o serverless para esta camada não era um pré-requisito e ele passou a ser ao longo do tempo. Esse framework aqui vem resolver isso. O Vue.js é um framework SPA, assim como o React, mas é um framework que vem ganhando muita força no SPA, porque ele é um framework fácil de trabalhar, né? Ele é um framework cuja curva de aprendizado é muito pequena, ele é fácil de trabalhar e ele tem muito kit para ser utilizado aí nas IDEs, kit para o Visual Code, para o navegador, para você fazer debug, para você verificar desempenho e etc. Talvez seja aí hoje, já em 2022, o mais utilizado em termos de SPA para web apps, né? E ele tem uma comunidade muito forte que vem crescendo aí, né, para a solução SPA. E também é um framework que já chegou na sua versão 3, ele evoluiu muito aí ao longo dos últimos anos e tem aí uma grande proposta aí para
para resolver aplicativos web apps SPA. Phaser, né? Phaser ele é um framework focado em games HTML5 no Canvas, né? Nós vimos aqui na aula um elemento, como a gente manipula o elemento Canvas do navegador, quando a gente fez o joguinho de Pong e o primeiro jogo da velha, e também o WebGL. Os navegadores modernos, eles possuem, né, um container para a OpenGL chamado WebGL. O que isso implica? Ele implica que um determinado container do seu navegador vai processar toda a camada gráfica diretamente na placa de vídeo, né? E isso dá um ganho de performance absurdo, porque você vai conseguir paralelizar seu hardware entre as regras de negócio que vão estar acontecendo na sua CPU, né, no seu processador da máquina, e toda a parte gráfica, a parte visual vai estar sendo processada na placa de vídeo, que é o hardware especializado em processar gráfico. Então, você tem um alto desempenho aí. E o framework Phaser, ele trabalha tanto com o Canvas quanto com o WebGL para fazer jogos, né, 2D e 3D no navegador, né, em HTML e um web app. E talvez ele seja aí o mais popular hoje dos frameworks para fazer games de desktop e celular em navegador. E ele é uma grande aposta aí como framework para caso o nosso estudo de caso seja um jogo. E uma coisa, pessoal, não importa o que a gente escolher para a gente desenvolver de estudo de caso, tudo vai dar para a gente uma boa experiência de como analisar um framework, de como implementar. E também vocês podem estudar em paralelo esses frameworks que eu estou citando aqui, tá? Independente do que a gente não vá usar. Para quem gostar e quiser aprender determinado framework. Mas é importante o seguinte, quando você entrar numa empresa, a empresa normalmente tem uma stack meio pré-definida de framework que ela utiliza. Então, vamos supor, você domina muito o React. Você entra numa empresa que só usa Vue. O pessoal vai fazer você aprender Vue, né? E uma vez que você conhece React, aprender Vue é mais fácil. E vice-versa. Você conhece muito sobre Vue.js e entrou numa empresa que só trabalha com React. Também é bem mais fácil usar a curva de aprendizado para aprender React. Mesma coisa, framework sobre game, Phaser, ou qualquer outro, Three.js e etc. de frameworks JavaScript para games de navegador. Cylon.js. Nós temos também algumas propostas ali na nossa lista sobre IoT. Eu trouxe aqui 10 frameworks focados em JavaScript para IoT. E o Cylon eu trouxe aqui, que é o framework que eu uso, né, para os meus projetos de IoT. Eu tenho um projeto com uma empresa chamada FastTag. É um projeto muito legal de RFID. É um validador de etiquetas RFID com antena. É um projeto muito interessante. E eu utilizo aqui nesse projeto o Cylon.js. E eu gosto muito dele. Ele é um framework bem completo, né, para você lidar tanto com o hardware diretamente, quanto com outros dispositivos IoT. Ele tem uma série de bibliotecas prontas aqui para você manipular e encapsular tudo isso no seu projeto em JavaScript. Né? Ele tem aqui suporte para as portas GPIO, com diversos drivers pronto. É muito legal esse framework para IoT. Então, quem quer trabalhar com IoT, se não for nosso projeto, eu recomendo aí este framework Cylon.js. É um framework muito interessante para trabalhar aí com a internet das coisas. E
E é como eu costumo brincar, daqui a algum tempo a gente não vai conseguir nem dar descarga se não for via aplicativo. Então, a IoT é uma coisa que vem crescendo muito, também está demandando bastante mão de obra, tanto na parte de software, na parte de middlewares e na parte de hardware. Tá? Então, é um assunto bastante interessante do momento também. Então, para a gente falar sobre o nosso estudo de caso e sobre os nossos projetos, frameworks, tecnologia, o que a gente vai fazer, é importante também conhecer o conceito de MVP. Né? O que é um MVP? Né? É o produto mínimo viável, né? De uma sigla em inglês, né? Por isso que as letras estão diferentes aqui. Mas ele é o produto mínimo viável. É o produto, é o menor produto com viabilidade que nós podemos entregar, falar, olha, nós temos um produto aqui, podemos lançar, né? E o usuário vai poder utilizar. Ele não vai ser um produto completo, um produto robusto, mas ele é um produto que o usuário vai conseguir usar, vai conseguir resolver alguns problemas e possivelmente vai pagar para você para utilizar aquele produto. Né? Então, como construir um MVP da maneira correta? Né? Vamos supor que o nosso projeto seja um meio de transporte. Fala assim, ó, eu vou construir aqui um meio de transporte e vou lançar no mercado. Se eu pensar em fazer um MVP, falar assim, ó, vou construir um carro. Então aqui, meu MVP, eu já tenho as rodas. Vou entregar aqui, vou lançar minhas rodas. O que o usuário vai fazer com duas rodas? Ele vai conseguir se transportar de um ponto a outro com duas rodas? Não vai. Ele vai ter que continuar andando a pé e ainda vai ter que carregar duas rodas nas costas. Agora, se eu entregar um skate, vai dar para o cara ir do ponto A ao ponto B, né, de uma maneira um pouquinho melhor do que ir caminhando? Pô, vai. Né? Principalmente se for uma ladeira, o cara consegue se transportar com maior facilidade aqui utilizando o skate. Então, o skate para mim é um MVP. Duas rodas, não. E aí, uma vez que a gente tem um MVP lançado, a gente sempre trabalha com com o seguinte fluxo aqui. Eu construo um MVP, eu meço os resultados do mercado e dos meus usuários em cima desse meu MVP, aprendo com esse resultado o que o mercado quer, o que meus usuários querem, o que meu produto precisa resolver para ele evoluir e o que ele realmente está dispensável. Né? Eu aprendo com tudo isso, construo a próxima versão, lanço no mercado, meço e esse ciclo sem fim vai indo em cima do seu produto. E vale lembrar que MVP não é para ser escalável. MVP é para validar negócio e a partir do momento que você vai evoluindo o seu MVP, muitas vezes você tem que jogar tudo fora e começar de novo, até que você atinja um nível de robustez na sua arquitetura que você consiga ir evoluindo aquele seu projeto. Então, numa evolução natural, fala assim, bom, o skate me leva de um lugar a outro, mas daria para ser um pouco melhor. Pô, então, vamos acrescentar aqui um guidãozinho, uma forma de apoio, vamos transformar isso aqui num patinete. Pô, transformamos num patinete, lançamos no mercado, entendemos aí os resultados, pô, é legal, não é legal, é seguro, não é, o que está atrapalhando aí nosso projeto, o que os usuários estão sentindo com ele, está ajudando o usuário, é possível lucrar, é possível escalar, e aí, pô, de acordo aí com o que os nossos usuários reportaram, que o mercado sentiu no nosso produto, transformamos ele numa bicicleta, pô, é mais eficiente, tem um controle melhor de direção, de frenagem, é ok, dá para transportar até algum volume de carga e etc. E por aí vai. Pô, transformamos numa moto, até que então nós chegamos no mercado com o nosso carro. Quando a gente chegar com o carro no mercado, a gente já tem um grande conjunto de usuários que gostam da nossa solução, que acham que o nosso meio de transporte é o melhor meio de transporte,
já temos fãs da nossa marca e por aí vai, e aí isso só tende a crescer. Tá? Então é muito importante quando a gente ouve MVP e quando a gente vai falar de criar um produto, uma tecnologia e lançar no mercado, não adianta a gente lançar 2 rodas no mercado, depois um chassi sem motor, depois um chassi com para-brisa, até a gente ter uma cabine com motor e depois ter um carro. Não adianta. Se você lançar isso aqui no mercado, ninguém vai usar, né? E você não vai entender se o seu produto realmente é desejado pelo mercado ou não, né? Se ele vai dar certo, se você pode evoluir ou não, até o dia que você chega aqui no carro, né? E aí você chega aqui no carro e pode perceber que ninguém precisa de meio de transporte, ou não é a forma mais adequada para você fornecer transporte. Então, isso aqui é um exemplo, tá, de como a gente raciocina quando a gente fala em MVP, que é o MVP que nós vamos construir no nosso estudo de caso. Nós temos que entregar nesse estudo de caso um produto que seja viável, né? Que seja viável, que a gente possa utilizar e a partir daí nós vamos evoluir, né? Cada um individualmente. Não sei quanto tempo nós vamos levar para concluir o nosso primeiro estudo de caso em função do que vai ser a proposta escolhida, mas depois cada um individualmente também vai poder evoluir esse projeto caso tenha interesse ou criar projetos similares e evoluídos, né? Sejam projetos pessoais ou projetos dentro de uma empresa, tá? Muitas empresas têm projetos MVP o tempo todo, outras empresas menos, né? Startups, né, elas costumam desenvolver muitos produtos e elas estão em constante desenvolvimento de produtos e por isso que isso é importante. Esse conceito é muito importante quando você estiver numa startup ou quando você estiver numa empresa que tenha departamentos com inovação, que queira inovar, que queira construir produtos, você ter sempre isso em mente na hora que você vai projetar aí a arquitetura do seu produto. Então, a gente vem falando aí no nosso grupo do Telegram, e lá no grupo do Telegram surgiram estes temas aqui como proposta para a gente desenvolver o nosso estudo de caso. Então, as pessoas que colocaram as propostas, me corrijam se eu estiver errado, tá? Eu simplifiquei aqui, vou tentar explicar um pouco de cada um, da maneira que eu entendi que foi a proposta que cada um colocou lá no grupo. E se eu estiver errado, me corrijam. Né? Tivemos 2 propostas lá que eu resumi em jogo 2D multiplayer para o navegador. Né? Temos jogos Pac-Man Clone, jogo estilo Super Mario plataforma, podemos ter jogos de turno, como jogo de cartas e etc. Jogos multiplayer. O que nós usaríamos para desenvolver isso aqui? Nós utilizaríamos o framework Phaser.js, utilizaríamos no back-end o Firebase. Tá? Então teríamos aí um conjunto de Phaser.js com Firebase no server-side para tornar um jogo aí escalável e multiplayer. Qual que é o modelo de negócio de um jogo de navegador, de um jogo web app? Temos 2 possíveis modelos aí. O primeiro que é publicidade, né? Existem aí muitas ferramentas de publicidade para monetizar o jogo, Google Ads, Facebook Ads, etc. E venda de bens virtuais, né? Que a cada ano que passa, os bens virtuais são muito mais valiosos. Inclusive agora, em falando bens virtuais, eles acabaram de ter um boom de valorização violento, talvez muito mais que os bens físicos, que é a chegada aí dos jogos NFT. Não sei se vocês já ouviram falar, se não ouviram, vale a pena pesquisar na internet o que é um game NFT, né? Que são tokens não fungíveis de criptomoeda aliados a bens digitais que fazem com que esses bens aí tenham valores milionários. E começaram já a surgir jogos lastreados em tokens NFT e esses tokens lastreados a alguma moeda
Ethereum, né, a principal moeda aí da geração de NFT para bens virtuais, né? Então, existem até memes que já valem milhões de dólares na internet em NFT, o meme original, games, personagens de jogos, skins e etc. Conteúdo digital aí. Esse mercado, o mercado de games que já é um mercado bilionário, com a chegada do NFT aí passa talvez nas próximas gerações aí seja o principal mercado digital aí. Temos a proposta do comparador de preços, né? Que foi trazido como exemplo aí o aplicativo Zoom, que compara preços, faz cashback, etc. É o comparador de preço. Para a gente executar esse projeto aqui, nós precisaríamos utilizar uma tecnologia SSR. Por quê? Para que ele se torne popular, é interessante você jogar um produto no Google e o seu comparador de preço aparecer ali nas primeiras posições, para que aquilo de forma orgânica e até mesmo paga consiga aí evoluir. Quais são os possíveis modelos de negócio de um comparador de preço, né? No formato geral de negócio, ferramentas de comparador de preço, como esse Zoom, como o próprio Buscapé, que se não me engano é o pioneiro, tem também o Bom de Faro, tem diversas ferramentas aí para comparação de preço, mas o principal modelo de negócio é que quem está expondo produtos para serem comparados, né, as empresas, vão expor esses produtos para serem comparados e vão monetizar a plataforma de acordo com sua audiência. Então é um modelo de negócio que precisa de bastante produtos expostos, muita gente querendo expor produtos, pagando por expor esse produto, e uma audiência massiva para que esse modelo de negócio faça sentido, né? E, dentro dessa audiência massiva, negociar também possibilidade de ganhar comissão caso um produto numa determinada loja virtual seja vendida em função dele ter sido encontrado pelo comparador de preços. E então esses são possíveis modelos de negócio e tecnologia. Para a gente desenvolver, utilizaríamos aí o Sapper, aliado aí ao Firebase como server-side, para desenvolver uma tecnologia SSR com o server-side Firebase. Temos aí a proposta do utilitário para investimento, né? Esta é uma proposta aí que nós poderíamos utilizar uma SPA, porque é um projeto utilitário, né? Ele não precisa ser encontrado internamente pelo buscador. Provavelmente poderíamos utilizar o Sepper, mas focado ao SPA, ou um Vue.js, mais o Firebase aí para armazenamento e processamento de arquivos. Comparador e executor de logísticas. O que eu entendi desse projeto? Esse projeto é praticamente como um Zoom, né? Como um Buscapé, como um Bom de Faro. Porém, o que ele vai comparar são empresas de logística, tipo Log, Rápido, Box Delivery, Eu Entrego, e diversos outros aplicativos de logística. O usuário entra no aplicativo, coloca lá, bom, quero entregar aqui meu produto de São Paulo até Campinas. E aí ele vai falar, olha, na Logger vai custar tanto, na Log vai custar tanto, né? Eu entrego tanto, no Rápido tanto, no Box Delivery tanto. Escolhe uma dessas. O prazo para entrega é tanto, tenho tantos motoboys disponíveis, etc. É uma forma que hoje seria um facilitador muito grande, principalmente para quem trabalha com e-commerce, em decidir rápido aí quem poderia fazer essa entrega, quem tem maior oferta de entregadores, quem tem o melhor custo e etc. Uma interface única e amigável para o usuário, né? Principalmente para quem trabalha com restaurante, que precisa de uma velocidade absurda aí na hora de fazer logística. Ontem mesmo eu tive um caso
do almoço que eu pedi no iFood e o restaurante teve que cancelar porque ele encontrou um motoboy. Né? Esse é o tipo de solução aqui muito viável para o mercado e é uma solução que não existe, é uma ideia aqui muito boa que colocaram no grupo. Para esse projeto seria utilizado o SPA, né? Nós não temos por que entrar internamente no aplicativo, nós precisamos que o comparador fique exposto na internet. E tem uma outra tecnologia aqui também que vai ser empregada para realizar um mapeamento e cota de logística. Nós precisamos usar aí Google Maps APIs, tanto para a gente desenhar o mapa, quanto para a gente traçar rotas, fazer orçamento, limitar, etc. Provavelmente, como nós estamos no ambiente Google, vamos utilizar aí Google Maps APIs aí para a gente poder fazer serviço, executar processos e fazer consultas de geoprocessamento. Um repositório de parâmetros, né? Pelo que eu entendi aqui, seria um projeto colaborativo e privado, onde todo mundo da empresa poderia guardar senhas e configurações para compartilhar com os colegas, de forma que algumas pessoas teriam permissões a mais ou a menos para ver ou não ver determinadas senhas em comum aí da empresa. Hoje em dia, com tanta solução digital, né, as pessoas se perdem com o número de senhas que elas precisam compartilhar umas com as outras e etc. Então seria um lugar aí para gerenciar tudo isso. É um projeto mais simples, provavelmente SPA também, né, não faz sentido isso ser exposto nas ferramentas de busca, mas é um projeto muito útil. Projeto de gamification de software como serviço. Esse é um projeto, tá? Gamification é uma das minhas principais áreas de atuação, tá? Isso aqui é um projeto bem complicado, apesar de ser um projeto bom, ele é um projeto bem complicado para a gente transformar em estudo de caso. Né? Para quem não sabe, gamification é utilizar elementos dos jogos para motivar ações da vida real. Né? Por exemplo, eu vou colocar um ranking aqui para minha equipe de vendas, eu vou dar prêmio para os vendedores, eu vou dar badges, vou dar estrelinha, vou fazer explodir uma música no andar e etc. Né? O quê? Por que isso? São elementos que são atrativos nos games, que nos prendem nos games, que nós trazemos para a vida real, para que a gente engaje e motive ações na vida real com esses elementos. Ranking, visual, música, gráfico e etc. são elementos de gamification. E aí a ideia desse projeto era criar alguns desses elementos como serviço na internet para que as empresas possam contratar esse serviço e aplicar para os seus funcionários, para as suas equipes. Gamification é um assunto delicado, né? E esse projeto precisaria ficar muito grande para ele ficar bom. Por exemplo, vamos supor que eu queira oferecer para o meu time de vendas um ranking com premiação em dinheiro. Isso não é uma boa ideia. Né? Você vai motivar sua equipe, os 3 primeiros vão ficar extremamente engajados e motivados. Vamos supor que você tenha 100 na sua equipe. Os outros 97 vão ficar muito decepcionados. Né? Vendas já é um trabalho tenso, o cara já está brigando ali, está matando um leão por dia, é muito importante, é como se ele estivesse fazendo uma entrevista de emprego a cada meia hora. Tá? É muito tenso o trabalho, e quando você coloca mais atenção de um ranking em cima daquela equipe, provavelmente você vai estragar muito mais do que ajudar. Já em contrapartida, o elemento de ranking numa equipe de atendimento ao cliente, satisfação de cliente, pode engajar demais essa equipe. Né? Quando as pessoas do topo do ranking começam a mostrar os resultados aí de usuários que se transformaram de usuários haters em usuários advogados da sua marca, e aí um ranking para esse tipo de equipe pode ser muito útil. Né? E para a equipe de venda, talvez uma badge, um distintivo, que não envolva uma premiação direta, que alivie a tensão. Então, assim, gamification é um assunto muito complexo e ele tem que ser estudado caso a caso. Existem diversas técnicas, como também existem diversos empregos.
Se nós fizéssemos esse projeto, nós utilizaríamos aí talvez uma mistura de SPA com Phaser, né, para a gente trazer elementos de jogos misturado com a aplicação para tornar isso aí disponível na internet com o nosso back-end Firebase. Tá? Ele é um projeto bastante interessante, mas eu acho que é um projeto muito mais robusto do que cabe aqui dentro do nosso estudo de caso. Presença virtuais e reuniões remotas. Né? Deve estar todo mundo acompanhando aí o assunto do metaverso, e após a pandemia, muitas pessoas e muitas equipes estão trabalhando aí no formato 100% remoto, o que exige aí uma gama de ferramentas de universos virtuais. Nós temos aí o Gather.io, para quem não conhece, vale a pena olhar, é muito legal. Você é um bonequinho que fica andando lá, encontra os outros bonequinhos, são seus colegas de trabalho, e aí você consegue falar e se ver. E reuniões virtuais aí dentro desse ambiente virtual de metaverso, né, que se fala muito. Como nós temos aí o Zoom da Microsoft, né, não é o Zoom comparador de preço, dessa vez é o Zoom da Microsoft para reuniões virtuais. Temos o Google Meeting, que é o que nós estamos usando aqui para fazer essa aula. E temos o Skype, temos outras diversas plataformas e ferramentas para reuniões remotas e também para presença virtual. Também esse é um assunto bem interessante nos tempos modernos, onde tudo indica que cada vez mais diversas áreas de atuação estarão trabalhando aí 100% remoto ou num formato híbrido aí, e necessite de mais ferramentas e tecnologias para melhorar aí o trabalho. Então, no caso de uma presença virtual, talvez também seria uma aplicação SPA, e nós utilizaríamos algumas outras tecnologias, também o Phaser, para fazer a presença virtual, fazer os bonequinhos, os avatares. E a parte de streaming entre clientes, né, peer-to-peer, para poder fazer a transmissão de áudio e vídeo, né, com Firebase no back-end. Então, esse aqui é o último tema. E como que vai funcionar as nossas fases aí do nosso estudo de caso? Então, dada uma daquelas propostas lá, a mais votada, nós vamos desenhar o modelo de negócio possível, que é a escolha do nosso projeto, e nós vamos ver aí o que esse projeto teria de goal, né, para que a gente possa definir o escopo dele em função dele ser um MVP. Né? Qual seria o produto que nós lançaríamos, aí, que nós publicaríamos, né, como MVP, para a gente considerar que estamos validando no mercado o nosso projeto. Aí nós vamos desenhar a arquitetura, vamos desenhar qual que vai ser o fluxo, o que o usuário vai fazer, o que o aplicativo vai fazer, o que a equipe de gerenciamento e operações daquele projeto vai fazer, enfim. Nós vamos ter o desenho da macroarquitetura, nós vamos desenhar isso. Aí nós vamos, com a macroarquitetura, saber quais são os frameworks principais que nós vamos utilizar para poder realizar aquilo, ou nenhum. Talvez a gente não use nenhum framework, mas possivelmente sim, nós vamos usar frameworks para facilitar o nosso trabalho, tecnologias e as plataformas, sendo que nessa identificação aqui a gente já tem duas premissas, vai ser Firebase server-side e vai ser JavaScript client-side com ou sem framework. E aí então nós vamos partir para executar tanto o client-side quanto o server-side e lançar o nosso projeto em web, tá? Uma coisa que é desejável também é que a gente evolua o nosso MVP para um nativo app também. Então nós vamos ter, quando a gente começar a olhar Dart e Flutter, então nós vamos ter esse nosso mesmo projeto evoluído para que ele seja tanto um projeto web e web app, quanto um aplicativo nativo para ser baixado ali na Android, na Google Play e na Apple Store, tá? Que nós vamos fazer com o Flutter. Tá? Então, é bem legal que
nós vamos evoluir esse projeto para o aplicativo também, nas nossas aulas de aplicativo nativo. Então, pessoal, o que eu quero pedir para vocês é o seguinte: nós temos aqui esses projetos. Lá no grupo do Telegram, eu vou criar uma enquete, vocês vão votar, e o projeto com maior número de votos, nós vamos começar aí a desenhar como nós vamos trabalhar com ele a partir de amanhã. Então, até amanhã, na hora da aula, o projeto mais votado vai ser o escolhido, e aí então nós vamos começar a trabalhar, a desenhar e programar todo esse projeto aqui. Tá? Então não deixem de votar quando a enquete aparecer lá. E obrigado, a gente estourou o tempo, né? Então, obrigado aí pela presença de todos, e qualquer um desses projetos aqui que ganhar a votação lá no nosso grupo, da nossa turma, vai ser um projeto bem interessante de ser desenvolvido. Então, obrigado pela presença, pessoal. Votem lá e até amanhã.